Existe uma maneira do ticano se vestir? Existe um visual cholo? Um estilo ticano? Quais são as roupas, símbolos e acessórios mais comuns usados pelos chicanos? Bueno, hermanos, chegou a hora de você conhecer o kit ticano, o kit do estilo cholo. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo eu vou tratar de um tema que foi bastante pedido nos últimos meses: o visual ticano. Nós vamos conhecer alguns dos principais símbolos estéticos e visuais do estilo ticano. Bueno, sendo assim, hermanos, eu vou falar um pouco a respeito dos principais características das roupas, dos acessórios e demais símbolos que compõem o ticano estilo. Inclusive você tá me ouvindo falar de roupa, de estilo visual do cholo, do ticano. Se você tá de chapéu, não tá entendendo muito bem o que eu quero dizer com isso, significa que, antes de mais nada, antes de saber sobre o estilo visual, você precisa saber o que é um cholo, o que são os chicanos. E para isso, hermanos, eu tenho aí uma playlist que eu vou deixar tanto aqui no card como abaixo na descrição. Bueno, chavalones, antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, curtir aí, apertar o sininho de notificações para que você seja avisado de novos conteúdos que vão ser publicados por aqui. Bueno, cabrón, e se você tá neste vídeo aqui procurando dicas para formar o seu look para sair no fim de semana e arrasar, sinto lhe dizer que você tá no canal errado, né? Aqui não é o canal do Esquadrão da Moda. Bueno, agora se você está aqui para entender como funciona essa questão visual da cultura ticana, do estilo cholo, aí sim, hermanos, siga até o final. E quando digo até o final é porque, dentre as dicas que eu vou passar para vocês, a mais importante é a última. Então fique esperto, não adianta nada ver as dicas aí sobre estilos e acessórios e pular aquilo que é o mais importante, que eu vou reservar para o final. Certo, chavalones? Sem mais demoras, então vamos dar início aí. E como que vai funcionar o esquema desse vídeo para que ele não fique muito longo, já que é um assunto muito rico? Bueno, nós vamos montar aí o visu do nosso personagem. Algo meio semelhante ao que vocês fazem quando vocês jogam GTA San Andreas, por exemplo. E vocês vão montando aí o visual do CJ. Ou seja, nós vamos identificando aí algumas características de cada parte do corpo deste personagem. Bueno, então, número 1, né, pensando aí na cabeça, falando do homem, falando da mulher, é a questão do cabelo, corte de cabelo. Bueno, chavalones, o ticano não inventa muito, né? O cholo, ele é bem tradicional, né? Então ele se preza em algumas características aí que são bastante simbólicas. E a primeira delas é que, normalmente o cholo, ele usa apenas dois tipos de corte de cabelo. Ou ele deixa o cabelo meio que natural e penteado para trás. Essa, inclusive, é a forma original. É um estilo que remonta aí desde os anos 40, 50, 60. É uma forma tradicional do ticano, né, utilizar o cabelo. Ou então algo que se popularizou sobretudo em fins dos anos 80, início dos anos 90 e sobretudo anos 2000 para frente, que é o corte careca, o chamado pelón. É simplesmente raspar a cabeça. Bueno, algumas exceções existem, é claro, mas como o próprio nome diz, são exceções. Como, por exemplo, cabelo comprido com tranças laterais. Tem um outro estilo aí que os chicanos nortenhos costumam utilizar, mas isso aí já é exceção, talvez assunto para um outro vídeo. Bueno, as cholas, né, as mulheres. As cholas também têm um corte, tem um estilo de cabelo desde os anos 70, 80, 90, que é mais ou menos o mesmo, né, o cabelo grande, em geral com um grande topete, ou então alguns tipos de maneiras de prender o cabelo no estilo rockabilly. Para quem manja desse tema aí, é algo mais ou menos semelhante. Inclusive tem outras semelhanças que eu vou comentar logo a seguir, mas basicamente, chamacos, esse é o estilo do corte de cabelo. Outra característica dos cholos, dos chicanos em geral, é o bigode. Bom, isso por quê? Porque o bigode, ele remete muito a algo que é bem simbólico do mexicano em si, né? Popularizou-se até essa expressão, né? Nossa, parece um bigode mexicano, porque é muito tradicional dos mexicanos utilizarem bigodes. Então os chicanos herdaram esse costume, né, esse símbolo, que é normalmente não estar de cara limpa. Então em geral utilizam bigode, cavanhaque, sempre algo
né, que simboliza essa sua pertença à la raça mexicana. Ou seja, curiosamente, né, porque bigode não é só mexicano que tem, no mundo inteiro tem homens que usam ou não usam bigode, mas para o mexicano tem toda uma característica simbólica, inclusive. Bueno, falando da mulher, maquiagem, né, outra característica das cholas, né, das chicanas normalmente adeptas desse estilo. Resumindo, manos, eu não manjo de maquiagem, então o que eu posso dizer é que são maquiagens fortes, carregadas, né, algumas vezes até um pouco exageradas, bueno, para contrabalancear e não ficar parecendo que eu tô criticando o uso da maquiagem pelas cholas. É claro que quando bem feita e quando num nível adequado, como esses das imagens que você pode ver, eu particularmente acho muito bonito. Bueno, falamos do coco, né? Falamos da cara, agora vamos falar do corpo, né? As vestimentas, as roupas. Primeiramente, algo que é muito típico, muito comum dos chicanos, é muito simbólico, são as regatas brancas, que são aquelas regatas justas ao corpo, que normalmente são da marca Fruit Loop, ou Fruit Loop, não manjo muito bem também como pronuncia, que nós aqui inclusive brincávamos de ser Fruit Loops, né? Ficava mais fácil de pronunciar. E que é uma regata que é muito característica deste estilo. Inclusive, vatos, falando em marca, existem algumas marcas que são próprias ou são características dos chicanos. Os chicanos a usam tanto que praticamente elas são associadas à cultura chicana. Por exemplo, a marca Dickies e a marca Ben Davis. Outras existem, em outros vídeos eu posso comentar mais a respeito desse assunto. Caso vocês queiram, depois vocês deixem aí no comentário. Falei das regatas, também as camisetas, né? Então, chicano utiliza a camiseta, é costume, é algo habitual, porém, né, camiseta larga, camiseta grande. E isso é muito semelhante a quem é do meio do rap, né? Sobretudo o pessoal aí dos anos 80, 90 e 2000. Porque hoje o pessoal do rap aí tá com um visual meio diferenciado, né? Bueno, mas falando de camisetas largas, a tradicionalíssima camiseta branca lisa, como nós falamos, sem estampa, sem nada. Ou então, camiseta preta, é o oposto também. Então, é muito comum usar nestes dois tons, camisetas brancas, que é o tradicional, camiseta preta, e aí sim vem uma variedade de estampas, né? Normalmente camisetas pretas com estampas relacionadas à cultura chicana. Bueno, outras cores também são utilizadas, mas não é o mais comum. Outra coisa muito tradicional do visual chicano são as camisas, né? Camisas, ou melhor dizendo, o que nós chamamos aqui no Brasil de camisões, né? Então, camisão manga comprida, camisão manga curta, aqui pro chicano, por ser muito larga, não é tão curta assim. Camisão muitas vezes em tecidos grossos de sarja e coisa do tipo. Normalmente os mais comuns usados pelos chicanos são os da marca Dickies, o da marca Ben Davis. Então estes são os camisões mais tradicionais, né, de pano liso que nós falamos. Ou então o famoso camisão xadrez. Bueno, chamacos, outro hábito bem simbólico no uso de camisas, de camisões pelos chicanos é a abotoadura, né? Normalmente se abotoa apenas o botão primeiro da camisa, aqui na gola. Deixa ele apertado aqui e os demais botões abertos. Ou muitas vezes o primeiro e o segundo, às vezes até o primeiro, o segundo e o terceiro, e a parte de baixo aberta. Isso é um hábito muito simbólico entre os chicanos. Resumindo, isso é muito comum. Ou então utilizá-lo totalmente fechado. Outras camisas simbólicas e características existem, por exemplo, a guayabeira ou mesmo a chamada Charlie Brown, né, que é uma camisa que lembra muito as camisas polo, né, um tipo de camisa que tem mais ou menos aquele estilo. Ela é de linha, ela é de um tecido diferenciado e ela tem listras bem características. Ela é listrada da forma como vocês estão vendo aí nas imagens. Bueno, chamacos, falando das calças, falando das pernas aí, calças em geral, né, algo que é muito típico dos chicanos é calça Dickies, né? Ela é praticamente um símbolo da cultura chicana, um símbolo do estilo cholo, né, do chicano estilo, e você as encontra principalmente nas cores bege, porém outras cores também. Falando em cores, inclusive, chamacos, essa questão mesmo das cores, né? O bege, por exemplo, é uma cor muito utilizada pelos chicanos. Em geral, né? Um visual bem tradicional do chicano é regata branca e calça bege, ou então camisa branca e calça bege.
Isso porque o bege, em geral, ele representa a questão da raça, né? Já que o bege lembra o marrom, o pardo, que é como os chicanos são conhecidos nos Estados Unidos. Bueno, além de calças, os chicanos também utilizam bermuda. Obviamente que bermuda larga, bermuda grande, bermuda gigante. Então nada de bermudinha, shortinho, como nós vemos as pessoas normalmente utilizando, né? Sempre são roupas largas. E falando em bermuda larga, normalmente bermudas Dickies, da mesma forma que calças, mas existem outras marcas que representam também, e outros tipos de bermuda, bermuda xadrez inclusive, bermuda jeans, não existe uma regra tão fixa, mas são símbolos bem característicos da vestimenta do cholo. Inclusive, homens, falando sobre isso, falando de pernas ainda, né, meia. Então os chicanos utilizam normalmente bermuda com meias altas, meias até o joelho, né, que pra gente seriam os meiões. Bueno, falando dos pés, né, os chicanos também têm alguns tipos de calçados que são bem característicos deles. Então eles não usam todo tipo de calçado. Você não vai ver um cholo usando um Nike 12 molas ou alguma coisa desse tipo. Mesmo que o cara tenha dinheiro, ele não vai comprar, ele não vai utilizar. Por quê? Existem alguns tipos de calçados que são bem relacionados aí à cultura chicana. E o calçado símbolo disso é o famoso Nike Cortez. Bueno, o Nike Cortez é o símbolo máximo do calçado chicano. Caso surja esse interesse, vocês queiram saber mais a respeito, deixa um comentário aí logo abaixo, que quem sabe eu não faço um vídeo falando apenas sobre este tênis e sobre os calçados chicanos em geral. Bueno, mas tem outros tipos de tênis que também representam bastante a cultura chicana ou que são utilizados por eles, como por exemplo o famoso Converse, né, All Star, aquele tradicionalzão, ou cano alto mesmo. Outro tênis é o Classic Swiss, né? O Swiss também muito utilizado. E alguns outros tênis clássicos, né? O Reebok clássico, o Adidas Superstar também são utilizados por chicanos. Fora isso, irmãos, tem outros bem característicos, bem, né, próprios dos chicanos, como por exemplo as famosas sapatilhas de bandana, sapatilhas aí que se interessar deixo para falar também no vídeo sobre calçados, assim como as chinelas, os chinelos, né, as famosas chancletas ou chanclas, como dizem os chicanos, que também são muito utilizadas, normalmente com meia, né? Meia e a chancla, coisa bem cara de chicano mesmo. Ah, bueno, e só um pequeno detalhe, essa parte da vestimenta ela é comum tanto aos homens quanto às mulheres, é por isso que eu não fiz essa distinção. Normalmente a roupa do cholo é a roupa da chola também, algumas vezes adaptada, né? Então as mulheres é comum utilizar muitas vezes camisetas baby look, né? Ou seja, mais justas, ou mesmo tops, né? Aquelas roupas próprias de mulher, mas o restante, a calça, macacões e outros tipos de roupas que praticamente são as mesmas que os cholos utilizam, são as que são utilizadas pelas cholas. Bueno, chavalones, e por último, né, não esquecendo dos chamados acessórios, né? Então outros acessórios que compõem aí o visual chicano, como por exemplo a redinha de cabelo, que é algo muito característico dos chicanos. No caso das cholas, né, muitas vezes elas adicionam ao cabelo, dependendo do penteado que elas fazem, elas adicionam uma ou mais flores, né? Isso aí tá bem relacionado também àquilo que eu mencionei, né, do estilo de cabelo rockabilly. Então, esse tipo de característica também é muito própria das cholas. Chapéu, hermanos. Chapéu é algo herdado, né, na cultura mexicana de um modo geral, é algo muito simbólico. E dentre os cholos também, dentre os chapéus que nós temos aí, que são mais comuns, o famoso chapéu Panamá. E aí, dentre os modelos de chapéu Panamá, tem o de palha, tem o de veludo, tem aqueles da aba maior, tem os de aba curta, mas isso é muito simbólico dentro da cultura chicana e tanto cholos como cholas utilizam. Óculos escuros, que normalmente são aqueles de modelo mais quadrado, né? Tem alguns modelos e alguns nomes próprios, tem até marca própria de óculos chicano, como City Lux, entre outras. Bueno, no caso das mulheres também, brincos, né? Em geral, brincos grandes, brincos chamativos também faz parte do visual. O boné também faz parte, né, do visual cholo. Muitas características a gente percebe que são comuns, né, ao universo do rap, do hip hop, e isso principalmente o hip hop dos anos 90. Porque, como disse, modernamente agora a gente tem aí outros visuais mais diferenciados que não entram aqui no conteúdo e no contexto do nosso vídeo. Bueno, homies, a questão das bandanas também é algo muito simbólico dentro da cultura chicana. As bandanas amarradas na cabeça, né, na testa, ou então mesmo
utilizadas como um símbolo. Então, muitas vezes os cholos andam com bandanas sobre o ombro, como se fosse realmente ostentando uma bandeira de alguma coisa. Em geral, a bandana pode ter relação, dependendo da cor, com a gangue a qual o ticano pertence, ou simplesmente bandana bege, bandana marrom, como símbolo Brown Pride, símbolo que representa a sua etnia, né? Ser ticano. Bandana na cintura, dependurada assim sobre a calça, sobre a bermuda. Entre as mulheres, outra coisa bem simbólica são as pulseiras femininas que as cholas utilizam, as chamadas chola bands, que são pulseiras que ficam entrelaçadas entre o punho, entre o pulso, entre os dedos, enfim, uma coisa bem típica, bem característica das cholas. E para finalizar, hermanos, o terço no pescoço. Então, em geral, o terço se tornou um símbolo usado entre os cholos. Para o ticano, muitas vezes torna-se até como se fosse um amuleto, já que ele entende que é algo apenas para proteção, né? O cholo, muitas vezes, ele nem tem uma vida certa, mas ele acredita que colocando seu terço no pescoço, isso vai protegê-lo aí de certos perigos da vida. Imagina-se que, por conta da própria origem, né, religiosa do povo mexicano, né, um povo extremamente católico, então familiarmente acredita-se que o ticano ele já cresça com essa influência religiosa católica e por conta disso ele entenda que o terço é um objeto de proteção. Bueno, já usei muito nesse sentido, né, vatos? Mas hoje em dia eu entendo muito bem o que é o terço. Inclusive um dia farei, é claro, um vídeo falando sobre ele. Bueno, chavalones, se vocês me acompanharam até este ponto do vídeo, agora vem a última dica, que é a principal e a mais importante. E qual é ela? Bueno, como eu falei pra vocês, a questão da vestimenta, do visual entre os chicanos, não é apenas uma vestimenta, um visual. As pessoas normalmente utilizam roupas apenas para se vestir, né, para não estarem nuas. E também para se sentirem bonitas, né? Acredita-se que a roupa embeleza o ser humano. Mas em tribos urbanas, em culturas e subculturas, normalmente não é apenas isso, né? A roupa, na verdade, ela é toda um símbolo. E como nós sabemos, o símbolo ele tem uma força muito grande, né? O símbolo, na verdade, ele é forte porque ele representa algo muito maior. E dentro da cultura ticana, a roupa também é um símbolo. Simboliza, representa quem eles são. Ou seja, se você veio neste vídeo aqui achando que ia haver algumas dicas de roupa para comprar sua fantasia e sair desfilando por aí no fim de semana, esquece, cabrão, não é isso. Para um cholo, a vestimenta ela tem muita importância. Portanto, quando se veste como um ticano cholo, em geral se espera dessa pessoa uma postura. Essa palavra que nós utilizamos nesse meio, né? Postura. Ou seja, alguém que se veste de cholo, que utiliza essas vestimentas que por eles são utilizadas, espera-se que tenha uma maneira de se portar na sociedade, um modo de agir e de se comportar em meio às outras pessoas. Então ninguém vai colocar uma roupa de cholo e depois vai ir para um baile funk, ou vai, sei lá, dançar no show do Parangolé. Isso não existe. Então não tem essa de fantasia de cholo. Se você tá pensando nisso, já logo sai dessa. Por quê? Porque exige-se de uma pessoa que se vista dessa forma, uma postura. Quem utiliza a vestimenta de cholo é porque integra essa cultura e a vive nos outros dias da semana, né? Para você ter uma ideia, Chamaco, tudo bem que eu não entrei em detalhes, eu só joguei algumas ideias no ar, mas tudo isso que eu falei em um vídeo, nós passávamos aí anos garimpando para tentar descobrir, né, entender como se vestia, por que se vestia. E hoje você tem vídeos como este aqui que jogam para você a informação. Só que da mesma forma que é fácil você adquirir, entenda que existe uma consequência disso. Ou seja, no meu caso, né, Catholic Cholo não é algo mais tão importante na minha vida, já que eu tenho outras prioridades, sobretudo relacionadas à minha vida espiritual. Mas cholos por aí não tão católicos, eles podem te cobrar se você estiver aí usando alguma vestimenta chola sem manter a postura que essa vestimenta exige. Certo, irmãos? Então a dica era essa. Se você acha interessante, pretende ingressar nessa cultura, inclusive visualmente falando, então também entenda que isso exige que você se comporte como tal. Que não é uma coisa bagunçada, que não é simplesmente uma fantasia que você coloca agora, amanhã tira e tá tudo certo. Não, é um tipo de roupa que engloba aí
elementos e significados em cada um dos seus elementos. Então é isso, hermanos. Como disse, esse é um vídeo importante, sobretudo para quem busca informação sobre a cultura ticana no meu canal. Eu sei que para os católicos aí que não estão aqui atrás desse tipo de informação, isso é algo totalmente inútil e desnecessário, não faz nenhum sentido. Eu entendo isso também, hermanos. É verdade que só quem faz parte desses tipos de grupos entende muitas vezes o valor e o significado daquilo que representa para eles certos símbolos, mas é isso. Se você gostou, não deixe de comentar. Se você tem dúvidas, se você quer que eu aborde mais especificamente algo relacionado a esse assunto em vídeos futuros, não deixe de comentar aí logo abaixo. Se você não é inscrito no canal Tiamacos, se inscreva, me ajude a fortalecer este canal, porque é difícil para quem não é youtuber, né? Para quem tem vida fora, para quem tem família para sustentar, trampo para realizar, né? Tem que trabalhar. É difícil você manter um canal. Então, se vocês querem que esse canal produza mais conteúdo, não tem jeito. Você tem que me ajudar compartilhando, comentando, curtindo e fazendo com que mais pessoas cheguem até aqui e dessa forma o canal cresça. Certo, chavalones? É isso. Um grande saludo a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.